Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente. Hoje nós vamos falar sobre acidente vascular encefálico. Esse tema despenca nas provas e hoje, inclusive, nós vamos ver uma questão que cobrou este conteúdo. Então já pega o seu bloquinho aí de notas, porque eu vou te trazer dicas cruciais aqui para a sua aprovação. Antes disso, eu quero te informar que lá no nosso site você encontra vários materiais que são focados na sua aprovação nos concursos públicos e residências na área de enfermagem e saúde. Você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos os nossos e-books vêm com a teoria completa e atualizada, além de várias questões para você treinar sobre os temas. Para você conferir os nossos materiais, é só você acessar o nosso site, emfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora, emfrenteenfermagem.com.br. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos ver uma questão que cobrou sobre o acidente vascular encefálico. Então vamos já conferir a questão que nós vamos comentar hoje e depois nós partimos para a parte teórica, ok? Nós temos então aqui, pessoal, uma questão da banca Fundatec para o cargo de enfermeiro, uma questão super atual aqui de 2024. Um acidente vascular encefálico hemorrágico ocorre quando há sangramento dentro do cérebro. Sobre esse evento, assinale a alternativa que apresenta os fatores de risco não modificáveis. E aí nós temos aqui as opções. Antes de nós analisarmos a questão e vermos aqui a parte teórica, eu vou colocar essa questão agora para você aí em tela cheia, para você dar um pause aí na sua tela e tentar responder essa questão antes de me acompanhar aqui com a resolução. Então, atenção, questão aí agora na sua tela cheia, dê um pause aí na sua tela, tente responder essa questão, ok? Vamos prosseguir então. Observe aqui na questão, que a banca cita o acidente vascular encefálico. Sobre este tema, a banca quer que você fale, dentre as alternativas, qual apresenta os fatores de risco não modificáveis. Qual é a diferença entre um fator de risco modificável e um não modificável? O não modificável é aquele fator de risco que a gente não consegue mudar. E os fatores de risco modificáveis são aqueles que a gente consegue melhorar, que a gente consegue mudar com intervenções. Então, é basicamente isso que a banca está te solicitando. Mas antes de te dar o gabarito, de resolver a questão junto com você, vamos já ver esses fatores de risco, vamos já ver a parte teórica, porque você vai ver que se você tem o conhecimento, se o conteúdo está aqui na sua mente, a resposta certa salta nos seus olhos. Se você sabe o conteúdo, a resposta certa fica ali brilhando para você na hora da prova, tá? Então, primeiro eu vou te dar o conhecimento e depois a gente volta aqui para a questão. Então, só para a gente revisar sobre o acidente vascular encefálico, você observou junto comigo que a banca citou o acidente vascular hemorrágico, mas a gente tem também o isquêmico, tá? Então, aqui eu trouxe apenas uma revisão para você relembrar um pouquinho dessas diferenças, tá? O primeiro aspecto é que a gente está falando de acidente vascular encefálico, que também é conhecido como derrame cerebral ou acidente vascular cerebral, beleza? Mas o termo correto é acidente vascular encefálico, que tem a sigla aqui de AVE. Então, o AVE é uma condição médica de extrema urgência, que acontece basicamente quando a gente tem uma interrupção abrupta, ou seja, uma interrupção repentina do fluxo sanguíneo para o cérebro. O cérebro deixa de receber sangue ali abruptamente. Essa interrupção no fluxo sanguíneo para o cérebro pode ser causada por uma obstrução, ou seja, existe algo ali obstruindo a passagem do sangue para o cérebro, e quando a gente tem essa obstrução, desse fluxo sanguíneo, a gente fala de AVC ou AVE isquêmico. Quando a gente tem rompimento de vasos sanguíneos cerebrais, a gente vai ter o AVE hemorrágico. E, obviamente, se não está chegando sangue, no cérebro, lembrando que o sangue carrega nutrientes, carrega oxigênio, se ele não está chegando no cérebro, o que a gente pode ter? A morte de células cerebrais e uma série de disfunções neurológicas no paciente, Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem que mostra claramente a diferença entre os dois tipos de acidente vascular encefálico. O AVE isquêmico, ele corresponde aqui, pessoal,
a 85% de todos os casos. Então, o AVE isquêmico é mais comum que o hemorrágico, tá? Ele acontece quando um vaso sanguíneo cerebral é bloqueado aqui por um coágulo sanguíneo. A gente tem um coágulo sanguíneo bloqueando aqui esse vaso, né, o fluxo sanguíneo. Quando a gente tem aqui o coágulo, a gente chama de trombose, tá? Com a formação de um trombo. Então, quando tem coágulo, a gente pode falar trombose, mas a gente pode ter também esse bloqueio acontecendo por causa de um êmbolo, tá? Êmbolo. Quando a gente fala de êmbolo, a gente está falando de algum fragmento de material que está se deslocando de outro local do corpo, tá? Então, algum fragmento que veio de outro lugar do corpo e bloqueou aqui a passagem do sangue para o cérebro. Então, quando a gente fala de AVE isquêmico, a gente fala de bloqueio mesmo do fluxo sanguíneo para o cérebro, tá? Diferente disso, o AVE hemorrágico, ele é resultado de um rompimento de um vaso sanguíneo cerebral. Então, o vaso sanguíneo ali se rompe e por conta disso, a gente tem aqui um sangramento no interior do crânio. Esse sangramento pode ocorrer dentro ou ao redor ali do cérebro, mas esse sangramento vem justamente do rompimento de um vaso sanguíneo. O AVE hemorrágico pode ser intraparenquimatoso, então ele pode acontecer dentro do tecido cerebral, ou ele pode ser subaracnoide, quando ele acontece entre o cérebro e a membrana que recobre ali o cérebro, tá? Então, basicamente, gente, essas são as diferenças que a gente tem entre os dois tipos de acidente vascular encefálico, que é importante, claro, de nós aproveitarmos sempre para revisar. Agora nós vamos ver os fatores de risco para o desenvolvimento do acidente vascular encefálico que não são modificáveis, ou seja, aqueles fatores de risco que a gente não consegue alterar. Então, são fatores de risco não modificáveis do AVE. A idade a gente não consegue mudar, né, gente? E o risco de AVE aumenta com a idade, principalmente depois dos 65 anos, tá? Principalmente acima aqui dos 65 anos, a gente tem um risco maior de acontecer um acidente vascular encefálico. Outro fator de risco aqui que não é modificável é o sexo. Em relação ao sexo, os homens têm um risco ligeiramente maior de ter AVE do que as mulheres. Outro fator não modificável é a etnia. Aqui a gente tem um aspecto importante porque pessoas de ascendência africana, hispânica e asiática têm um risco maior de AVE do que as pessoas brancas. Histórico familiar também é outro fator não modificável e ter um familiar próximo que já teve um AVE aumenta o risco de ter um AVE também. E aqui a gente tem também a questão da genética, tá? Algumas mutações genéticas podem aumentar o risco de acidente vascular encefálico. Então, esses fatores aqui são os não modificáveis. Claro que aqui a gente só tem alguns exemplos, mas se você pensar em algum problema congênito, que a pessoa nasceu, né, com aquele problema que está relacionado à ocorrência do AVE, você pode pensar que também é um fator de risco não modificável, né, porque a pessoa já nasceu com aquele problema. Então, nós temos vários outros exemplos, mas aqui eu trouxe para vocês os principais, beleza? E aí, como fatores de riscos modificáveis, ou seja, aqueles que a gente consegue modificar, que a gente consegue intervir, nós temos a hipertensão arterial, que é a principal causa de acidente vascular encefálico hemorrágico. Nós temos aqui também o tabagismo, que aumenta o risco de AVE isquêmico e hemorrágico. Temos aqui o diabetes, que também aumenta o risco do AVE, tanto hemorrágico quanto isquêmico, doenças cardíacas que também aumentam o risco, principalmente de AVE isquêmico, dislipidemias, obesidade, fibrilação atrial, que aumenta o risco de AVE isquêmico, aterosclerose, que aumenta o risco de AVE isquêmico e hemorrágico, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e o uso de drogas ilícitas, tá? Que também aumenta aqui o risco potencialmente de acidente vascular encefálico. Então agora, tendo entendido a diferença entre esses dois fatores de risco modificáveis e não modificáveis, vamos voltar lá para a nossa questão para a gente chegar juntos no gabarito. E você vai ver que tendo conhecimento fica muito mais fácil você responder as questões, tá? Porque a resposta certa salta nos seus olhos. Então, voltando aqui para a nossa questão, a banca pede a alternativa que apresenta um fator de risco não modificável, né? Então, aqueles que a gente não consegue mudar. Letra A, angiopatia amiloide cerebral. A angiopatia amiloide cerebral, pessoal, é um fator de risco
modificável, tá? Modificável. A gente consegue, através de intervenções, tratar o problema, né, para evitar que o paciente tenha ali um acidente vascular encefálico. Letra B, hipertensão arterial. A gente viu também que é um fator de risco modificável. É possível, né, você tratar essa hipertensão arterial para que o paciente não tenha aí, como consequência, um acidente vascular encefálico. Letra C, consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Também vimos que é um fator de risco modificável. A gente consegue também, né, através de reeducação, de orientações do paciente, modificar esse fator de risco. Letra D, MAV e aneurismas intracranianos. Aqui, se você não estiver entendendo essa sigla MAV, ela significa malformações arteriovenosas, quando a gente tem um defeito na formação arteriovenosa, e aneurismas intracranianos. Isso aqui, obviamente, foge do controle, né, gente? Não dá pra gente modificar esses fatores, tá? Então, são fatores de risco não modificáveis. Então, obviamente, este é o gabarito da nossa questão. E letra E, aterosclerose, é um problema que a gente consegue também modificar, principalmente porque é algo que pode ser evitado, né? Então, a aterosclerose é um fator de risco modificável. Então, gabarito aqui, alternativa D. Como eu falei para vocês, lá no nosso site você tem vários materiais que irão te ajudar a turbinar os estudos. Você vai ter materiais com teoria completa, várias questões para você treinar. Então acesse também o nosso site para você conferir os nossos materiais. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Clica aqui no Seja Membro para você me ajudar a estar sempre aqui trazendo novos conteúdos para você. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.